Esta é a nossa Rádio Capital FM 90.7. Não se esqueça, só aqui pode muito bem acompanhar os programas muito, mas muito inéditos da UJAC. E antes de seguirmos direto para o nosso mais esperado momento, vamos passar pelo quadro Curiosidades dos Estudantes. Eu acredito que há muito estudante por aí, não só, todos aqueles que são curiosos vão ficar curiosos ainda mais depois de ouvirem o que eu tenho aqui como curiosidades. Olha, sabiam que a biblioteca mais antiga em funcionamento no mundo é a Biblioteca de Al-Qarawiyyin, fundada no ano de 859, ainda em funcionamento nos dias de hoje. É algo de se espantar. Que mais de 90% dos dados digitais no mundo foram criados nestes últimos anos, baseados em redes sociais, sensores e inteligência artificial. Esta é uma matéria tão grossa que a pessoa até procura mexer um pouco com a cábula. O cérebro humano produz eletricidade suficiente para gerar energia, não é? Ou luz numa pequena lâmpada LED. Mesmo até quando estamos a dormir, os neurônios humanos geram eletricidade. Você sabia disso? Este foi o quadro Curiosidade dos Estudantes para hoje, mas deixa lembrar-lhe que a UJAC é a Universidade de Ciência e Tecnologia Joaquim Alberto Chissano. Portanto, visite o site www.ujac.ac.mz, veja lá os cursos, escolha os cursos dos seus sonhos e faça contato para dar seguimento àquilo que é o rumo acadêmico que você deseja para consigo. O momento mais esperado aqui está. Estamos hoje em nossos estúdios com o nosso convidado de honra, o nosso reitor, o nosso magnífico reitor da Universidade Joaquim Alberto Chissano, o professor Dr. Jamice Wilson Tenho. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Boa tarde a todos e a todas. Senhor reitor, durante os primeiros programas focalizamos apenas em falar do curso de Tecnologia, Licenciatura em Engenharia Informática. Mas para que não ficasse a ideia de que a UJAC somente tem esse curso como oferta, resolvemos fazer este convite mais uma vez e fomos agraciados pela sua presença para que pudesse falar em torno da UJAC no seu todo, falar também dos cursos que lá tem para além da tecnologia, nesse caso a engenharia informática, falar também do pensamento que se teve na concepção de cada curso, qual foi a visão no ato de conceber cada curso e por que esses cursos foram escolhidos a dedos. Gostaríamos também que falasse da relevância e do desenvolvimento dos mesmos, assim como as razões que levaram o JAC, não é, a se engrenar no mercado da educação. Bem, primeiro, obrigado pelo convite. Eu acho que é a segunda vez que estou aqui de volta. É sempre bom estar convosco aqui no estúdio, em particular com os nossos ouvintes, as pessoas que nos ouvem e que, de uma ou de outra maneira, valorizam aquilo que nós falamos por aqui. Mas bem, primeiro eu queria fazer um pequeno eu acho que você deu uma escorregadilha, um pouquinho. Por favor. Então você esqueceu de dizer que esta é uma Universidade de Ciência e Tecnologia, Joaquim Alberto Chissano. A um dado momento você esqueceu Ciência e Tecnologia, foi direto para o nome do nosso patrono. Eita. Mas tudo bem, eu te perdoo hoje, eu acho que está muito emocionado receber aqui uma não pessoa fácil, assim, que não é fácil. Não é sempre que você se encontra com ela, então eu fico complicado. Então, bem, quando nós estivemos aqui a primeira vez, eu expliquei qual tinha sido por trás da criação da universidade. É porque nós acreditamos que qualquer país, para poder se desenvolver, ele tem que criar cientificamente. Ou seja, tem que desenvolver a ciência. E a ciência só acontece precisamente
quando você tem acesso aos instrumentos de análise que te ajudam a produzir a ciência. Por exemplo, alguém que tem ensino primário, que faz somente até 4ª classe ou até 7ª classe, ele pode inovar em termos de consertar um pouquinho a rádio, não sei o quê. É só isso. Mas ele não vai ter a oportunidade de fazer uma leitura sobre a sua realidade. Inclusive, criar, não é? Criar para a resolução dos problemas concretos que ele vive. Então, daí, o nosso desafio foi como participar para que o cidadão moçambicano ele tenha acesso a um conhecimento científico. E então, aí, toda a arquitetura da criação dos cursos que foram desenhados pelo Jacques foi no sentido de que como é que este cidadão, essa cidadã, ao entrar na Universidade de Joaquim Alberto Chissano, Universidade de Ciência e Tecnologia nesse caso, ao entrar e depois sair, o que ao sair ele vai poder contribuir para a mudança concreta da realidade como indivíduo, a sua realidade, e também da realidade social onde ele está. Será que esta pessoa terá a possibilidade de inovar? Será que esta pessoa terá a possibilidade de pensar de forma crítica para transformar a sua realidade? Será que este graduado ele será capaz, vamos lá, se nós olhamos o curso de Ciência de Educação, que é o curso de Pedagogia, no fundo, será que este professor que está sendo formado, ao estar na sala de aulas, ele estará a contribuir para a mudança de comportamento, de forma de ser deste cidadão, para que ele encare o país como um espaço de convivência, como um espaço de ética e que possa transmitir aos seus estudantes ou aos seus alunos o conceito de saber viver junto na diferença. Então, colocamos essas coisas todas. É por isso que um dos objetivos fundamentais da Universidade de Ciência e Tecnologia é também criar lideranças. Muitas vezes, quando a gente fala de liderança, as pessoas acham em ser diretor, em ser ministro, Sim. em ser pastor, em ser não sei o quê. Liderança nós estamos a falar de pessoas que em casa, todos nós somos líderes. Lideramos a nossa cama, lideramos o nosso quarto, lideramos a nossa cozinha, lideramos todos os espaços. Então, como é que eu, quando acordo de manhã, será que eu faço a cama? Será que limpo o quarto? Será que, quer dizer, como é que eu me relaciono com essas coisas todas? Em casa, sei dizer bom dia. Em casa, eu me torno o líder. Lá fora, melhor líder, se eu em casa, eu lidero muito bem o espaço onde eu vivo. Então, por isso, a Universidade de Ciência e Tecnologia Joaquim Alberto Chissano, ela amplia esta visão, que é micro, de olhar para o espaço concreto, e amplia já numa dimensão científica esse conceito de liderança. É daí, então, que nós escolhemos os cursos que, já olhando a sua pergunta, é daí que nós escolhemos os cursos que nós temos aqui. Conforme disse, estiveste nos programas anteriores, estiveste a falar de ciência e tecnologia, não sei o quê, tal, tudo bem. Mas hoje, eu quero dizer que a Universidade de Ciência e Tecnologia Joaquim Alberto Chissano tem alguns cursos que eles complementam precisamente a área de engenharia informática. Ou andam junto, andam de lado. Estou a falar precisamente do curso de gestão de empresas. O curso de gestão de empresas, eu vou voltar àquele exemplo que eu dei sobre a liderança. Se eu não consigo gerir o meu espaço, não consigo gerir a mim próprio, eu não posso gerir a empresa. Claramente. Não. Ou seja, quando a pessoa vai para a universidade, nesse caso de Ciência e Tecnologia Joaquim Alberto Chissano, quando ele vai à universidade, é para ele poder ter instrumentos científicos que lhe ajudem a gerir melhor as empresas. Só que, no nosso caso,
nós trouxemos duas saídas aqui, que é, precisamente, habilidades que nós chamamos, que é gestor de empresa, sim senhor, mas você vai ser focado nas ciências autuárias. Ciências autuárias, o que é? É aquilo que nós chamamos hoje seguros. Seguros. Então, você vai ser gestor, mas de seguros. Nós temos, então, outra saída, que é transportes e logística. Hoje fala muito, até o governo de Moçambique criou o Ministério de Transporte e Logística. Então, estão a ver como é que é? Nós já pensamos muito à frente. Muito à frente. Muito à frente. Quando nós criamos a universidade, já criamos um curso de transporte e logística. Nós não sabíamos que o governo de Moçambique ia criar um ministério, porque achou que a transporte e logística é precisamente um curso estratégico para um país como o nosso. O país, vamos lá, quer dizer que ele tem corredores, né? Corredores grandes, e interliga com o mundo através do mar, interliga com o mundo através de linhas férreas, vamos lá, chamado Interlands, quer dizer, e que você tem que criar todas as infraestruturas, você tem que gerir essas infraestruturas, você tem que discutir a própria conectividade dessas infraestruturas, até que ponto essas infraestruturas elas servem precisamente o cidadão. Então, nós formamos um cidadão para ele saber fazer isso. Não fazer as coisas de forma empírica, sem conhecimento científico. Então, nós temos esse curso, que é o curso de gestão de empresas, não é? De empresas, mas que tem esta possibilidade da pessoa dizer, eu só quero aprender transportes e logística. E logística. E falando de transporte aqui, muita gente tem dor de cabeça, não sabe como gerir chapa. A pessoa tem um seu chapa e não sabe gerir. As pessoas empenham os donos dos chapas, enchem os seus chapas a pensar que estão fazendo negócio. Só que eles não sabem que aquele transporte, por mau uso, ele vai durar pouco. Vai passar a gastar mais. Ou seja, se ele transportasse as pessoas obedecendo, por exemplo, a lotação, o carro duraria mais. Não é? Se ele pudesse obedecer às rotas, ele, sem dúvida nenhuma, ele estaria em condições de fazer com que o seu carro tivesse mais longevidade. Então, estás a ver só a questão de transporte e logística. E, ao mesmo tempo, nós discutimos a questão da interconectividade deste transporte. Hoje, na cidade de Maputo e em outras cidades, discute-se muito essa questão que chamam de da conexão entre as grandes cidades. Estão a falar, precisamente, em o chamado BRT, não é? É isso, não é? E é interessante aqui ver que o CFM adiantou-se, já criou uma facilidade de um bilhete que alguém pode comprar bilhete do comboio e quando descer encontrar mas aquilo ali é feito por ciência. É ciência que tem que pensar isso. Então, a Universidade de Ciência e Tecnologia Joaquim Alberto Chissano, a partir do seu curso, ele já tinha pensado nisso. Já tinha pensado nisso. Como solução para responder às necessidades que estamos a viver. Sem dúvida. E depois nós temos o curso de Ciência da Educação. Ciência da Educação. Olha, muitos países, este curso é um curso muito procurado em muitos países. Por quê? Porque as pessoas olham sempre no professor como o quê? Como o líder, como aquele que inspira, não é? E nós quisemos trazer o conceito de ciência da educação e dar a este professor a oportunidade de ele se formar melhor. Ter pedagogia, ter didática, ter filosofia de educação, ter sociologia de educação, história de educação, saber
estar na sala de aulas, saber que eu não posso ir para a escola mal vestido, não posso ir para a escola enquanto tomei alguns goles de chivochongo ou de quê. Quer dizer, um professor que quando ele está na sala de aulas, ele é respeitado. E mesmo quando ele sai da sala de aulas, os seus alunos possam lhe seguir, possam olhar este professor como o exemplo a seguir. Então, o nosso curso de Ciência da Educação é um curso que tem muita componente da ética, profissional, mas esta ética que olha precisamente a questão da qual é a identidade do professor. Ele como profissional e ao mesmo tempo até que ponto ele valoriza esta profissão e como a sociedade valoriza. Então, nós temos precisamente neste curso três que nós chamamos de saídas, mas chamamos de habilidades. Temos habilidades em, como é que chamamos isso? Temos aqui tecnologias educativas, exato, que é precisamente esta oportunidade que a gente dá a este cidadão, não só pensar as tecnologias educativas como tais, mas também esta oportunidade que nós damos a este indivíduo a produzir materiais, a gerir, a saber bem gerir bem a escola, não sei o que quer dizer. Esses projetos, quer dizer, esta escola toda, que ela está aqui comigo na minha mão, como é que eu trato? Esta sala de aulas que eu tenho, como é que eu trato? Então, esta é uma das saídas. E a outra, a saída é precisamente uma saída que muita gente não entende por quê. Porque todo mundo acha que educa a criança. Porque as crianças nascem dos pais, né? Então as pessoas acham que, bem, pronto, já que eu tenho criança em casa, pronto, eu sei educar. Não. Tudo bem, você sabe educar ao seu nível em casa. Mas há outras pessoas que ajudam a sua criança a se socializar na sociedade, passar a ter outro tipo de comportamento, mas comportamentos que sejam acessíveis e aceitáveis. Então, nós temos o curso, principalmente de educação de infância. Pessoas que são profissionalizadas para saber como eu trabalhar do ponto de vista de psicomotora, de psicológica, como é que eu posso ir introduzindo a esta criança uma maneiras de ser e de estar, não é? Na sociedade e em casa. Então, nós temos esse curso, essa saída na ciência da educação. E, por último, nós temos uma saída que eu acho que é muito interessante também, além de projetos. Não, nós temos então a questão de projetos educativos, nós temos educação de infância e nós temos educação e tecnologia. Nessas três todos, você pode dizer qual é a melhor? Todas elas são melhores, porque todas elas falam de ciência da educação. São interligadas. Deste indivíduo. E depois, nós temos outros cursos que eu acho que interliga com a engenharia de informática, que é a inteligência artificial e ciência de dados. Ciência de dados. Mas muita gente acha que fazer ciência de dados é a maior descoberta. Sim, é a maior descoberta. É que ciência de dados e inteligência artificial, nós estamos a especializar mais a pessoa que tem domínio da engenharia, da informática, né? Que tem o domínio da informática. Então, alguém que faz engenharia informática, sem dúvida nenhuma, ele vai ter o curso lá, vai ter uma disciplina sobre inteligência artificial, porque ele vai trabalhar com robótica, ele vai trabalhar com todos esses elementos. Só que quando ele tem o curso de inteligência artificial, ou seja, ciência de dados e inteligência artificial, ele fica mais especializado. Então, nós temos esse curso, não é? De licenciatura também, em inteligência artificial e ciência de dados. E depois, temos um outro curso de licenciatura, que é esse curso aqui. Sabes, nós viemos de muito longe como país.
em termos de termos gestores, não sei o quê. Viemos muito longe porque nós não tínhamos muita banca. Quando falo da banca aqui, estou falando de bancos comerciais ou bancos do Estado, não sei o quê. Então, não pode ser feita de forma primária você gerir um banco. Não pode ser espertinho para gerir um banco. Não pode ser esperto, trabalhar, lidar com dinheiro. Você pode ser esperto, mas acontece você não saber dar o troco. Quando a pessoa te dá 50 para comprar um produto de 5 meticais e você devolver-lhe 50 meticais como troco, ou 55 meticais por troco, você perde. Então, nós criamos um curso de gestão, como é que chamamos? Financeira, bancária e financeira, onde a pessoa entende o que é banca e entende também o que são as finanças, não é? E então, este curso, ele dá, olha, os bancos aqui podiam estar felizes. Por quê? Porque os bancos não podem estar numa situação de formarem sempre as pessoas que vão para lá. E para já é porque hoje as grandes empresas já não formam o seu funcionário. Já não capacita. Não capacita. Porque eles acreditam que ao chegar na empresa, ele já deve ser alguém que domina um determinado conteúdo, então que ele deve somente entrar no mercado. Então, eles não terão tempo para isso. Para isso, é importante que sejam formadas pessoas especializadas na área de finanças e da banca. Logo a priori. Então, nós temos este curso. E, por fim, dizer o seguinte. Bem, temos esses cursos. Temos o curso, por exemplo, de contabilidade e auditoria, né? Sabes, este curso aqui, há empresas que não gostam, né? Há pessoas que não gostam de ser auditadas, porque gostam de fazer as coisas assim, a maneira, como se diz, né? Mas não pode a vida ser feita de maneira. A vida tem que ser feita com regras. Gerir dinheiro, há regras. Gerir aquele gestor que eu falei, lá no curso de gestão, não sei o que, tal. Ele tem que saber também contabilidade, para quê? Para que ele não seja embrulhado pelo contabilista que ele for nomear. E o contabilista que é nomeado não pode ser alguém que somente aprendeu aí na esquina. Ele tem que estar na universidade, porque é ciência. A contabilidade é ciência. Ser contabilista, ser auditor é ciência. E será a partir da auditoria que a sua empresa, precisamente, é aceita no mercado. Então, esses cursos, não é? Posso falar muitos, terminando precisamente com um que nós dissemos que é o curso de como é que chamamos, de recursos humanos. Licenciatura, curso de recursos humanos. Este curso disse isso, mas no fundo é gestão de pessoas, né? Gestão de pessoas. Como é que na sua empresa, você tendo o seu elenco de trabalhadores, como que eles são satisfeitos? Então para isso, você tem que saber como lidar com isto. Então, esses são os cursos de licenciatura. São os cursos de licenciatura. Então, eu acho que isto já ajuda as pessoas a poderem entender o que é a licenciatura hoje e o porquê que é o JAC. Então, esses cursos todos, eles são conectados em si, porque nós olhamos para o mercado, fizemos o estudo de como é que são as necessidades do país e hoje nós percebemos que o país precisa dessas pessoas. É verdade que há um momento que os mais velhos pensam, mas eu posso mandar o meu filho para a universidade, quando sair de lá não tem emprego. Sim. Nós, como JAC, nós não ensinamos que ao sair de lá tem que ter emprego. Nós ensinamos que ao sair de lá tem que ser um empregador.
O que é que isso quer dizer? O que é que eu estou a dizer? Estou a dizer que nós temos que, a partir da nossa universidade, darmos aquilo que são as habilidades, aquilo que são os conhecimentos que permitam com que, por exemplo, a pessoa que fez, mesmo a pessoa que fez educação, ciência de educação, ele pode ir para a escola, sim, mas ele pode associar com os seus colegas, criar uma creche de qualidade, que todo mundo vai querer colocar lá. Pode querer criar uma escola primária, não sei o que, de qualidade, que eles vão querer colocar lá. Porque vão saber que aquela pessoa que está ali não é alguém que está a experimentar, é alguém que tem conhecimento, sabe fazer, não sei o que. Nós ensinamos na UJAC atitude em relação à sua vida, em relação à sociedade. Em relação à sociedade. Yeah. Isso eu acho que expliquei, não é, Fred? Enriqueceu até mais do que esperava. Mas para não só terminarmos em cursos de licenciatura, a curiosidade tem algum curso ao já que oferecer de pós-graduação para além dos cursos de licenciatura? Sim. Nós temos cursos interessantes, de 2 cursos de pós-graduação. Esses cursos de pós-graduação talvez explicar um pouco mais às pessoas o que é essa coisa de pós-graduação. São cursos, quer dizer, o sistema, o nosso sistema de ensino, ele tem o chamado certificado A, certificado B, precisamente no que diz respeito à pós-graduação. Então, quer dizer, nós escolhemos cursos que só têm duração de 16 semanas, vamos lá dizer assim. Cursos que são importantes, por exemplo, um curso de gestão de projetos sociais. Muitas vezes as pessoas são colocadas na lista negra porque são pegos pelas auditorias, porque eles não sabem que ao fazer um projeto, você dizer que eu vou fazer isto, é que você tem que fazer no terreno, e você tem que guardar comprovativos, e você tem que saber de fato, quer dizer, que este projeto que você diz que vai produzir isto, de fato produziu isto. Então, neste curso, nós formamos pessoas que sabem gerir projetos sociais. A maioria de nós, só vou te dar um exemplo. Nós tivemos as cheias. As pessoas que estiveram envolvidas na gestão da distribuição das cheias são pessoas que devem ser capacitadas para não caírem naquilo que caíram aquelas pessoas que foram presas. Por quê? Porque começaram a entender que aquilo era deles. Eles esqueceram que eles tinham um mandato que o povo tinha lhes dado, de servir-lhes. Então, não souberam fazer isso. Então, nós trabalhamos muito sobre a questão de projetos sociais, no sentido que a pessoa tem que saber a concepção do projeto, em termos de definir muito bem o objetivo, a missão, não sei o quê, e se de fato o financiamento que ele procura, ele vai ajudar a que atinja os objetivos preconizados e tudo mais. E depois temos um outro que é precisamente sobre ensino superior, que é habilitar os professores que vão trabalhar no ensino superior a, de fato, a serem professores de ensino superior. Porque há gente que acha que só por ter mestrado, doutoramento, pronto, você é professor. Não é professor. Você é formado numa determinada área de conhecimento. Mas para ser professor, você tem que ter as metodologias, as didáticas, o conhecimento muito claro sobre o como estar na sala de aulas e como transmitir o conhecimento. Porque nós não podemos falar da qualidade do ensino superior se as pessoas que devem estar na sala de aulas não sabem como estar na sala de aulas, não sabem como preparar, precisamente, um conteúdo para dar. Então ele fica a seguir um livro que ele leu, que ele gosta, não é? Não sabe que aquele senhor ali que ele está lendo, que está dando aos estudantes para ler, ele fez uma pesquisa para chegar àquilo. Então, quer dizer, este professor não desafia o estudante. Então, e nós queremos que os nossos professores desafiem o estudante, para que eles tenham atitudes diferenciadas
que ajudem a mudar este país de forma positiva. Não é? Então, estes são os cursos de pós-graduação. São os cursos de pós-graduação. Eu paro na pós-graduação porque, só para dizer que nós temos curso de mestrado, mas nós optamos que temos curso de mestrado na área de muito mais área de educação, não é? Temos cursos de doutoramento também na área de educação, a questão do currículo, não é? De desenvolvimento do currículo, e também doutoramento na área de tecnologias educativas. Então, o mestrado também é interessante, é um mestrado precisamente sobre educação e gênero, não é? Educação e gênero. Este mestrado, hoje nós estamos a discutir muito a questão da violência doméstica. Estamos a discutir muito que, quer dizer, esta situação em que a mulher está quer dizer, a mulher hoje é simplesmente aquela pessoa que não é pessoa. Que não é pessoa. Então, o nosso curso de mestrado de educação e gênero é precisamente para trabalharmos essa componente, a educação, trazer a questão do gênero. Como é que é esse espaço deste homem, desta mulher, na construção da sociedade moçambicana? Então, eu acho que é isso mesmo. Foi um briefing e tanto. Mas então, para além das salas de aulas tradicionais, quais outros planos inovadores ou metodologias de ensino, não é, estão no plano, não é, da UJAC para estimular aquilo que é o aprendizado e o pensamento crítico do aluno? Sabes, nós somos uma universidade que nós trabalhamos na centralidade do estudante. O nosso ponto de partida para a educação é o aluno. Quer dizer, ele tem que ser a nossa fonte, que nos inspira para podermos trabalhar o conteúdo. Isso significa que, olhando e citando o meu professor Paulo Freire, todos nós temos conhecimento de alguma maneira. Então, o professor, ao chegar na sala de aulas, ele tem uma atitude de saber que aquele seu estudante que está recebendo, mesmo que seja no primeiro ano, ele tem um determinado conhecimento. Ele tem que trabalhar para que ele desenvolva este conhecimento com a finalidade de, ao chegar no último ano, ele já não esteja na mesma condição em que ele entrou, mas que ele já esteja no outro nível. Então, isso significa que, primeiro, é entendermos que a nossa metodologia de ensino é centrada no estudante. Isso significa que nós temos que fazer com que o estudante ele tenha que saber problematizar a sua realidade. Problematizar a sua realidade significa que ele tem que identificar na sociedade quais são os problemas que a sociedade tem. Ele tem que ser capaz de saber que, ok, eu estando aqui como aluno ou como estudante, como é que eu vou contribuir para resolver aquela situação ali que eu vi de um autocarro que estava tão cheio, não é? Que até quase que arrebentava o pneu. Como é que eu posso ajudar aquele senhor a resolver esse problema? Então, significa que nós temos isso e, ao mesmo tempo, nós temos trabalhar muito a questão de relação com as empresas, trabalhar muito em relação os estudantes como tais. Eles devem cultivar uma relação entre eles, não é? A universidade tem que ser esse espaço da construção do conhecimento, mas esse conhecimento que está em relação com a sua realidade. Não pode ser um conhecimento do sexo dos anjos. Vamos lá, eu vou fazer uma pesquisa, vamos lá, sobre o sexo dos anjos. Não, essa pesquisa ela não é relevante para a sociedade. Não é relevante. Senhor Reitor, como a UJAC pretende fazer a transferência, não é, de conhecimento produzido em seus laboratórios
para as pequenas e médias empresas moçambicanas? Como pretende criar esse intercâmbio? Olha, nós estamos a trabalhar precisamente com alguma coisa que nós chamamos, para muitos chamam de incubadora, para nós chamamos de empresa júnior. Todos os estudantes da UJAC, eles devem passar por essa experiência de estar numa empresa júnior. Por quê? Porque é precisamente a empresa júnior, ou seja, nós fazemos simulações muito concretas sobre o que é uma empresa, desde a sua concepção, o registro, a gestão e até saber diferenciar o que é entrada, o que é saída, o que é lucro, tudo isto, para que a pessoa, ao sair dali, ele já esteja em condições, inclusive, de dizer, ok, eu estou aqui, eu não preciso de você, eu vou começar o meu negócio. E, além do mais, nós fazemos uma conexão com as empresas, nós procuramos fazer sempre uma relação com as empresas. Fazendo o quê? Fazendo com que eles entendam que o nosso graduado é um graduado que lhe será útil na empresa, mesmo estando na universidade. Então, este é um dos aspectos que para nós é muito importante. Não, como universidade, nós fazemos questão de fazer isso. Nós já vimos aqui e estamos a ouvir também das palavras do reitor que a UJAC forma pensadores, forma criadores, pessoas que trazem soluções para aquilo que é a sociedade moçambicana em geral. E nessa senda, nós sabemos também que a propriedade intelectual é um ativo muito, mas muito valioso. Quais são os planos que a UJAC tem, não é? Que visam a proteger, visam a orientar, não é? As descobertas e invenções feitas pelos docentes, não é? E pelos discentes nos laboratórios da UJAC. Olha, você vai ver que o lema da UJAC é ética, humanismo e inovação. Ética, humanismo e inovação. Esta aqui não é só um slogan, é a razão de ser. E é por isso que, na sua anterior pergunta, eu respondi sobre a questão das empresas, de incubadoras. Um dos espaços que nós achamos que, bem, uma vez o produto feito, ele é confirmado cientificamente como válido, não sei o quê, tal. Nós vamos apoiar os estudantes no registro, porque nós sabemos onde fica o registro das empresas. Nós sabemos onde fica o registro das inovações. Nós sabemos. O que nós vamos fazer é dizer, olha, meu filho, minha filha, o caminho é este aqui. Como o seu produto é cientificamente, pode resolver isto, então registre. Para quê? Para que as pessoas não... Sabes, nós temos, é interessante, marrabenta está registrada no Japão. O japonês registrou marrabenta. Mas como é que marrabenta pode ser japonês? Não é possível. Marrabenta é música moçambicana. Essa é uma novidade. Mas acontece que ou seja, alguém tirou, foi registrar. Os brasileiros tiveram que lutar muito para quê? Para ver se conseguem tirar cachaça, o nome cachaça, do Japão. Porque cachaça os brasileiros usam esse nome. Então, o que nós queremos dizer é o seguinte, é que não basta você ser inovador, não basta você ser criativo, você tem que registrar, tem que patentear o seu produto. Então, isto é o que nós vamos fazer. Hás de ver, no meio do ano, este ano aqui, hás de estar numa feira onde vais ver o que os estudantes da UJAC estão a produzir. Por falar em ética, nós sabemos que neste avanço acelerado da tecnologia, a ética é a bússola. Como a UJAC
quais são os planos que a UJAC tem para promover debates, não é, sobre a ética e a responsabilidade, não é, a responsabilidade social, não só também dos nossos engenheiros e cientistas e investigadores neste âmbito? Bem, sabes, a ética não pode ser vista como algo estanque. Que está ali, é ética. Vou buscar, vou dar. Não. A ética é uma forma de ser e de estar do indivíduo. É uma forma de ser e de estar do indivíduo. Nós temos, é verdade, como disciplina, em todos os nossos cursos, temos a disciplina sobre ética e deontologia profissional. Mas estamos a olhar a ética numa dimensão profissional, não é? Mas nós extrapolamos aí para uma dimensão mais no seu dia a dia, no seu cotidiano. Como é que eu me relaciono com o outro neste mundo onde nós somos ensinados a sermos competitivos, somos ensinados a matar o outro para poder sobreviver. Pode ser matar do ponto de vista concreto, com arma, com enxada, mas também pode matar quando você não permite que outra pessoa crie uma empresa para dar emprego. Quando você está como funcionário público, alguém vem te deixar um documento para você despachar. A lei diz que em 15 dias, mas fica 1, 2, 3, 4, 6 meses, não sei o quê, tal. Essa é falta de ética. Isso é falta de ética. Então, para nós recuperamos esses elementos todos na universidade, porque nós entendemos que este nosso graduado, ao sair, poderá estar numa empresa, poderá criar a sua empresa, ou poderá estar no setor público. Estatal, nesse caso, público estatal. Então, tanto neste ou naquele setor, ele tem que ter ética. Então, para nós, é o grande desafio. E nós fazemos questão. Muitas vezes as pessoas dizem, mas como é que você vai fazer com que os engenheiros, por exemplo, tenham ética? Estou a falar, vamos lá ao curso de engenharia. Olha, eu por muitos anos eu dei aulas no Brasil a uma disciplina na universidade que é precisamente problemas teológicos e filosóficos do homem contemporâneo. No fundo, era para trazer a discussão sobre a existência do ser humano e o seu meio. E tinha que tratar sobre questões de ética. E eu fui professor de uma disciplina que os estudantes não... Quer dizer, porque os estudantes dos cursos de engenharia não gostavam dessa disciplina. Disseram que era perca de tempo. Né? Era perca de tempo, porque não sei o quê. Então, eu fui pesquisar, encontrei um livro que era a concepção humanista do engenheiro. Eu fui trazer aquele elemento. Eu fui discutindo para mostrar a esse engenheiro que o parafuso que ele produz, a peça que ele produz, só tem utilidade se serve o ser humano. Sem isso, não tem utilidade nenhuma. Então, por isso, ele tem que se relacionar com essa pessoa que vai usar a sua peça. É verdade. Senhor reitor, vou lhe fazer só mais uma questão, porque o tempo... Eu pensei que ia pedir uma música. Não tem música aqui hoje. Infelizmente, o tempo é muito, mas muito corrido, e o senhor reitor é uma biblioteca viva. Meu Deus! É uma biblioteca viva. Portanto, vamos ficar aqui com mais uma questão. Uma questão, olhando para o futuro, onde é que o reitor magnífico projeta ver a UJAC a nível da ciência, a nível também de responder àquilo que são as necessidades de Moçambique, a nível regional? Bem, primeiro eu queria dizer o seguinte: a UJAC não é uma ilha dentro do subsistema de educação superior em Moçambique. Ele faz parte de um contexto, ele trabalha dentro daquilo que é a legislação do país. Ele trabalha dentro daquilo que são as dificuldades de todas as outras instituições de ensino. E a UJAC não é uma ilha dentro do contexto da região da África e mesmo a nível internacional. Mas a UJAC entende que, para ser relevante como instituição de ensino superior,
ele tem que, continuar a ter clareza sobre que tipo de cidadão ele quer entregar para o mercado. Que tipo de profissional quer entregar para o mercado. Quando falo de cidadão, é na questão dos comportamentos, não sei o quê, tudo isto. Quando falo do profissional, é este educador, este gestor, este engenheiro que nós estamos a formar. Então, que tipo, esta pessoa estará à altura para responder os desafios que o país te apresenta? Porque a UJAC entende que não pode formar pessoas que, ao sair da universidade, também choram. Vão ao pai esperar que o pai fale com um amigo para dar emprego. Não é possível. Ele que tem que ajudar o pai a entender que, pai, valeu a pena o que você me mandou para a universidade, eu já estou apto, estou pronto. Então, a UJAC está precisamente nesse nível. Tem que trabalhar para que este graduado ao sair tem que ser isso. E por outro lado, nós entendemos que queremos ser um espaço onde tanto a chamada terceira idade tenha espaço. Por exemplo, nós somos uma universidade, estamos na Somerset. Ali tem muitos aposentados. Ali. Aqueles aposentados dificilmente saem de casa. Ficam lá em casa, estão todo dia ligado à televisão. Quando tem neto, então chega o neto, conversa com o neto. Vovô, dá lá, presta o seu telefone. Aquele fulano podia, sem dúvida nenhuma, ir para o JAC, porque vai encontrar-se com seus concidadãos da terceira idade, vão fazer um curso aí que acha não sei o quê, quer dizer, um curso para ele sair daquele espaço assim que acha que está no fim da vida. Estou a falar de extensão universitária. A universidade não é relevante somente porque forma gente, vamos lá, licenciados, mestrados, doutores, mas é relevante quando no seu meio é capaz de ser reconhecido como um espaço onde todos podem lá estar. Não é? Então, nós nos projetamos como esta universidade que tenha que estar no espaço onde está inserido, ser visível, ser útil e, ao mesmo tempo, trazer ao mercado melhores graduados que sejam capazes de ajudar este nosso país, não é? A sair da situação em que se encontra. Então, nós queremos cidadão que olhe para o país de forma positiva. Não queremos alguém que olhe o país de forma negativa. Não. Porque se você olha o país de forma negativa, nunca mais você desenvolve o país. Muito obrigado. Meu caro ouvinte, meu estimado amigo, o reitor da UJAC é uma biblioteca viva. Ainda tínhamos muito, mas muito por explanar. Mas talvez eu tenha que te falar uma coisa. Por favor, reitor. Apesar de você já ter optado para fechar. Por exemplo, você falou da região e do mundo. Nós temos cooperação com algumas universidades fora. Muito interessante isso. Nós queremos que o nosso graduado, antes de sair, ele tenha uma relação com essas universidades, com essas instituições. Nós queremos que ele, tenha condições, né? Tenha condições de dialogar com os seus pares, não é? Fora deste país, e que ele também seja reconhecido como tal. Então, nós esperamos como universidade que o conhecimento que nós estamos a trazer para os moçambicanos seja um conhecimento também universalmente aceito. Por isso, nós queremos ser uma universidade de excelência. Excelência. Através das palavras do magnífico reitor da UJAC, podemos compreender que a UJAC não é apenas um local de obtenção de graus acadêmicos, mas é um local ou um ecossistema, não é, de soluções, não é, para desafios que possam transformar Moçambique. Afinal de contas, o conhecimento
é a melhor arma para a transformação. Magnífico reitor, agradecemos profundamente em nome de toda a equipe pela clareza, pela visão partilhada em antena. Foi um privilégio e uma honra recebê-lo mais uma vez. As portas do programa Hora da UJAC estarão sempre abertas para a vossa magnificência. Nós estamos ainda com inscrições abertas, não é isso, não é? Por favor. Então, por favor, eu convido as pessoas, não é? Quer dizer, que tem neto, tem filho, tem filha, tem neta, ou se és um jovem que está escutando, aproxime-se ao UJAC. Se você tem dúvida, vai lá ver, vai lá visitar, tal, e pronto. Quem sabe acaba ficando por lá. Das Obrigado, palavras do nosso reitor ficou um convite. A UJAC é a Universidade de Ciência e Tecnologia Joaquim Alberto Chissano e que ainda está com portas abertas para os que querem ingressar para o ensino superior. Aos nossos ouvintes, muito obrigado pela habitual companhia, sintonização. Voltamos ao encontro numa próxima edição do programa Hora da UJAC, aqui na nossa rádio, Capital FM 90.7. Fique conosco.